Olá, eu sou Cláudia Boixá e nós estamos aqui com mais um programa Muito Além do Olhar. E hoje eu estou conversando com uma pessoa muito querida, Fernanda Loubach, vereadora de Niterói. E, Fernanda, muito obrigada por você estar aqui com a gente. A Fernanda não entrou na política por ser uma mãe atípica, mas eu gostaria de começar falando sobre como é ser uma mãe atípica e como que começou isso tudo. Então, gente, uma situação muito curiosa, né? Eu gostaria primeiro de agradecer ao convite, estar aqui hoje conversando com você. E eu constatei o TEA na minha filha menor ouvindo sua palestra, né? Eu estava no PL Mulher, né, a convite da Elaide, ouvindo as palestras. E quando você começou a falar sobre autismo, a minha filha já estava em investigação. Só que a investigação do TEA para o nível 1 de suporte, ela demora um pouco mais porque você tem que englobar, né, em todos os grupos para o diagnóstico fechar. E quando você começou a relatar o autismo, você falou da minha filha. Durante toda a sua palestra, você estava falando tudo que eu vivi em casa. Né? Eu chorei copiosamente. Na primeira cadeira. Te procurei no final e você, não, pode não ser. Assim mesmo, não, pode não ser. Mas tudo que você falou se enquadrava. E aí, pouquíssimo tempo depois, o neuro fechou o diagnóstico dela, né? E quando ele fechou o diagnóstico dela, ele fechou o diagnóstico da minha filha que estava em casa, que ele não conhecia. Porque ele virou para mim e falou, olha, vamos tratá-la, ela com 6 anos mais ou menos, vamos tratá-la agora, porque quando chegar na adolescência, ela pode ficar dentro do quarto, ter uma depressão e ter dificuldade. E eu já estava com uma filha há 3 anos dentro do quarto com depressão, né, que começou aos 10 anos de idade, que também foi laudada na sequência, nível 1 de suporte. Então a Cláudia, você foi importantíssima, porque assim, quando a gente escuta histórias, quando a gente está para laudar um filho, a gente começa a virar estudioso do assunto. Sim. Então você começa a identificar, quase que a mãe lauda. Quando o médico fala para a mãe que está ali atenta, ela já sabe. Só que ela fica até o último segundo para poder tentar realmente entender aquilo. E depois do laudo você sabe, né, como é que a gente passa pelo aquele período de negação, luto, não, mas não é, não, mas ela fez isso aqui que não é. E aí você passa por todo esse processo. Então, o laudo, para mim, né, você praticamente laudou as minhas filhas. Eu não sabia desse detalhe, eu só lembro de você assistindo a palestra sentada ali na frente, né? Chorando. E chorando, ainda sem... digerindo isso tudo, né? Porque realmente é muito difícil. Mas você teve o diagnóstico bem tardio, né? Como você disse, nível 1 de suporte, normalmente o diagnóstico é tardio. Ainda mais menina. Principalmente menina que mascara mais, né? As questões sociais da menina, né, ela acaba aprendendo a mascarar. Sim. E aí é mais sofrido ainda, né? Porque ela ainda tem depois tem aquele período que a bateria social acaba e vai para casa e são dias para poder se recuperar, às vezes, daquele encontro que ela mascarou. Porque um encontro pequeno. E aí a gente falando de nível 1 de suporte, as pessoas têm um pensamento de que o nível 1 de suporte é um nível leve. Não tem nada de leve. Assim, porque entende tudo o que está acontecendo, percebe a reação das pessoas, percebe o preconceito, percebe que não se encaixa, percebe que às vezes não acompanha e se sente, por que eu existo? Eu respondo isso o tempo todo. Mãe, por que eu sou assim? Mãe, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sou diferente das outras pessoas? Tem algum lugar que eu possa ir estudar que as pessoas serão iguais a mim? Será que vai ter algum lugar que eu vou ser respeitada? Então, aquela dor é uma dor latente que você vive aquilo e você fala, pô, eu aqui em casa eu posso proteger. Né? Eu vi um post seu esses dias que a gente tem que colocar limite. E eu cheguei pro neuro e falei, olha, eu boto limite agora, ele não. Agora a gente está tratando determinada situação da depressão, da situação, então agora não é hora de limite, agora é hora de acolher. Só que tem que deixar sair na rua. E quando você deixa sair na rua, ninguém vai acolher. Eu falo ninguém é ninguém. Eu não vejo inclusão em lugar nenhum. E isso para mim me toca muito porque hoje eu tô vereadora. E quando eu fiz a minha campanha, eu não falava do autismo. Né? Só tinha lá que eu era mãe atípica, porque era uma característica da Fernanda ser mãe atípica. Mas não que eu iria entrar para salvar os autistas, ou seria a minha pauta. Só que, quando eu entrei e eu vi que eu posso fazer a inclusão, ou tentar ali trabalhar para que a inclusão aconteça, eu penso nelas o tempo todo. Eu estive numa escola recentemente que a minha presença ali incluiu o aluno surdo.
né? Porque intérprete de Libras teve que ir para aula de educação física, que não tinha intérprete de Libras. E aí eu vi o menino entendendo o que ele ia fazer, e aí ele começou a estar feliz, sorrindo, e eu comecei a chorar. Porque eu falei, poxa, será que a minha filha agora está com alguém que está tendo apoio e está suportando ela no sentido de explicando para ela, acalmando ela, né, ambientando ela. Então a gente tem uma lacuna muito grande no autismo, né? Até familiar, as pessoas não entendem o que é autismo, as pessoas não procuram entender. Hoje em dia elas acham, porque tanta gente tem laudo, então não é. Né? E você tem que validar o tempo todo o nível 1 de suporte. Eu já cheguei a ter que mostrar laudo. Não, sim. Essa questão que você falou do limite, né, principalmente, né, que você falou, né, de uma postagem e tal. E aquela postagem, ela veio muito por conta de uma situação que eu vivenciei num curso com mediadores. E a gente falando qual é a estratégia dos mediadores quando as crianças desregulam. E a gente, assim, claramente, 90% das vezes não era desregulação, era birra. E o que acontece? É muito difícil para o pai, independente do nível de suporte, às vezes até é melhor a gente até esquecer nível, falar só de autista. Sim. Né? Porque assim como sua filha entende tudo, o nível 3 também entende, só não consegue falar o que entende, Sim. não consegue questionar, então Sim. é tudo muito complexo. Mas independente do nível de suporte, os pais ficam muito inseguros em como lidar com o autista, né? Porque eu tenho um autista que já sofre pra caramba na escola, né? na sociedade. Ele sofre internamente, porque ele não se questiona. Ele olha para o local e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou aceito, né? Mas eu tenho uma questão que eu desenvolvi comigo sobre a birra e a desregulação. Era assim, queria muito uma coisa. Quando eu dou essa coisa e ela continua nervosa, ela está desregulada. Exatamente. Então, eu percebi isso ao longo do tempo, que eu falei assim, o que é birra e o que é desregulação? Birra é quando ela bate o pé por uma coisa, ganha, acabou, tá muito feliz. Só que ela bate o pé por uma coisa e ela tá ali, às vezes se machucando, puxando o próprio cabelo, correndo, fazendo loop, nervosa. Ela tá desregulada. Exatamente. E a escola não sabe diferir. A escola tem profissional de apoio que não sabe o que é birra, o que é desregulação. Então, e aí o que acontece? Essas mediadoras conversando com elas e elas falando, olha, às vezes a criança tá, eu seguro firme, falo, acalmou, passou, é birra, né? Exatamente isso. Tem aquele exemplo do supermercado, né? A criança pedindo uma coisa e você não dá, a mãe não dá. Quando dá, a criança para de chorar. Para o choro na hora, o choro congela. Não, e a criança seca o olho, seca assim, o olho, acabou ali. O autista não, o autista ele leva aquela situação nervosa com ele, às vezes durante dias, né? As pessoas não entendem. Eu deixei um passeio na escola menor, com um passeio normal da escola, para eu falar, não posso. Por quê? O barulho no ônibus, as pessoas no ônibus fazendo barulho, o local, o calor. Quando ela chegou, ela corria, que eu fui correndo, peguei ela quase no sinal de trânsito. Ela ficou umas 4 horas nervosa, tremendo. Sabe aquela situação de desespero que eu falei assim, ela não tem condição ainda de participar de uma situação dessa. Por quê? Quando eu estou num lugar que eu levo ela, que eu muitas vezes não gostaria de levar, mas eu tenho que ir em algumas reuniões, alguns eventos, festas de família, e já deu para ela. O limite dela já foi alcançado. Só que eu vejo, eu estou ali acompanhando. Mas muitas vezes um professor não tem condição de ver. E eu acho que o principal do autismo é você aceitar e entender o autismo. Porque a partir do momento que você não aceita, não entende, não tem como você querer colocar ali limites. Porque se você não sabe o que é uma desregulação, se você não sabe, né, as comorbidades daquela criança, como é que você vai lidar com ela? Sim. Por isso a minha filha fala, mãe, eu preciso de você. Às vezes eu estou trabalhando, eu preciso de você, que só você me entende. Só você vai chegar para mim, vai falar para mim e eu vou ficar bem. Porque ela já viu em mim que eu vou entender o que ela está sentindo. Que ninguém mais entende, além do psiquiatra ou da psicóloga. Mas, mãe, não dá. Eu vejo que não dá. Eu olho e falo assim, até a questão, eu tenho uma filha no segundo grau. No segundo grau não existe inclusão. Então ela entrou esse ano no segundo grau e ele batalhando por cada inclusão. Chega uma hora assim, não dá mais para ficar em sala de aula. Ela me ligava no primeiro grau. Mãe, não dá mais. Aí eu ia buscar. No segundo grau não tem, não pode usar hoje telefone para ligar, porque tem uma lei, né, sancionada pelo Lula, que você não pode ligar. Eu falei, então ela precisa de um mediador, ela precisa de alguém que ela possa procurar na escola e falar, olha, não dá para mim. Ah, mãe, eu tô com vergonha de ir na enfermaria de novo. Então, não tem, aí a criança, adolescente fica ali, aí vai fazer prova.
pode ter um local que ela vai fazer separado, tipo a EE. Só que se chegar lá tem 40. Então, não, e fora também acaba sendo, isso é muito complicado, a questão da prova, porque, por exemplo, eu tenho dois, né, um nível 3 e um nível 1. O Paulo, que tem TDAH em nível 1, ele não gosta de fazer prova em lugar separado, porque ele fica diferente, ele então isso incomoda. Sim. O Dani já se viu tão diferente dos outros que ele já nem está indo em casa, ele está em homeschooling. Sim. Porque ele não quer mais ir para a escola, porque ele não fala, ele tem estereotipo, ele não consegue nem disfarçar que ele é autista, né? Então, assim, isso você vê o sofrimento incomoda nele. tanto que ele não quer ir para a escola. Como eu moro numa cidade muito pequena e como a gente já tinha uma história lá atrás de clínica e de escola, as coisas que eu falo, eles acabam acatando. Sim. Mas imagina forçar esse menino para ir para a escola, ele não vai ficar. Não vai ficar. E voltando à questão do limite, o que está acontecendo? Os pais hoje, quando eles têm um diagnóstico, eles ficam tão perdidos sem saber o que fazer, que eles não sabem. Eles acabam deixando fazer tudo. A gente já foi visitar pais em casa, famílias, para entender a dinâmica familiar. A criança dando um tapa na cara da mãe, mandando na casa. E assim, sem limite nenhum. Por outro lado, você só pode dar limite se você dá suporte emocional. Então, assim, uma menina que está com um problema emocional não pode ter limite nesse momento. Você não é não ter limite, claro que não, você dá, mas tem que ter mais devagar, porque ela tem que ter esse suporte. Sim. E aí, para os pequenininhos, por exemplo, a criança não pode bater na cara da mãe. Não. Então, brinca mais com a criança e dá limite. Faz for time, né, que é uma terapia, faz mais, dá mais suporte emocional e dá limite. Esse é que é o segredo, para você poder dar limite, mas dar suporte emocional. Sim. Para a minha menor, eu ajo diferente com a minha maior. A minha menor, quando ela faz alguma coisa errada, eu falo, parou, não dá para continuar, chega, isso é feio e pronto. Aí depois eu deixo ela quieta. Quando ela está um pouco melhor, eu vou conversar com ela contando, até falando, olha, aquilo que você fez não pode fazer, mas é difícil, ela não consegue ouvir muito o que ela fez ou algum tipo de correção. Então eu vou contando uma história, eu vou tentando ali, olha, aquilo não é bonito, você acha que é bonito, mas aí foge, aí volta. Então assim, eu vou tentando porque se eu brigar feio numa hora de uma desregulação, porque quando ela chega a bater, fazer alguma coisa dessa, é porque tá, né, desregulado. Então eu vou tentando ali, porque se eu fizer naquela hora, eu vou potencializar aquele problema. E ela não vai aprender nada, não vai ter aprendizagem entender. nenhuma, porque ela está desregulada. Está desregulada. A hora que está desregulada é regular. É regular. Quando ela estiver regulada, aí você pode conversar, explicar. Sim. Isso é o que mais acontece. Às vezes as pessoas querem... querem falar ali na hora. Não, mas tem que falar na hora. Gente, isso é com típico. Isso é falta de educação. Dava vontade de falar na sua época, né? Talvez você não soubesse ou a pessoa não tivesse laudo. Mas hoje em dia muitas pessoas são laudadas, né? E eu falo, gente, hoje a gente tem a medicina avançada. Quantas vezes a gente lembra de amigos nossos ou de situações nossas que a pessoa às vezes estava com dificuldade ou estava numa situação difícil e era taxado, tinha bullying, sofria várias situações. Por quê? Porque não tinha laudo, não tinha diagnóstico, era muita gente que não prestava atenção na situação, né? É muita ignorância. Eu vejo que ainda existe muita ignorância. Ainda existe. Meus filhos estão com 17 anos, o filho da Simone com 25. A gente vem trabalhando com conscientização. Parece que a gente está sempre começando no início ainda. Sim. Porque a conscientização ainda é muito difícil. E quando a gente fala de ambiente escolar, onde tudo é muita informação, né? Visual, auditivo, julgamento, é muito complicado. E assim, o autismo, tanto o nível 1 quanto 2 e 3, cada dinâmica de uma criança é diferente, da família é diferente, e a gente não pode comparar. Por isso que eu não gosto nem dessas coisas de nível 1, 2 e 3. A gente acaba usando, mas... Desregulação, por exemplo. As pessoas pensam que uma criança nível 1 não desregula. Imagina, desregula muito. Muito. E hoje eu te falo assim, o meu filho hoje praticamente não desregula. Porque ele está bem regulado. Mas é a questão do tratamento, né? Ele já está com 17 anos, mas teve o diagnóstico com 2. Sim. Então, tem esse tratamento, que o diagnóstico tardio acaba... atrapalhando isso. A minha adolescente, ela teve diagnóstico tão tarde que assim, ela passou todo o primeiro grau, coitada, no sacrifício. Ela não passou mais no sacrifício porque ela tem altas habilidades. Então, assim, ela tem muita facilidade de aprender. Só que era tudo muito difícil. Cada dia na escola era um sufoco. Eu lembro dela com
5 anos para 6 anos indo para alfabetização, na grade da escola gritando socorro, falando meu nome, para alguém que passa. Minha mãe tem uma loja, chama minha mãe para me tirar daqui. Então, assim, para ela, eu tava indo para masmorra. E ela fazia terapia porque ela não se adaptava à escola. E a terapeuta falava, é porque a mãe trabalha fora, é porque o pai trabalha fora. Mas não detectou o TEA nela, né? E sempre aquela dificuldade, eu falei, meu Deus, mas que menina difícil, mas que situação difícil. Mas não era um diagnóstico já era o TEA. Que eu não via, que a gente não via, né? E era, a menina é assim, a menina é assado. Nossa, como foi difícil. Eu lembro, assim, de todos os dias, eu não tinha um dia que eu pudesse fazer uma fotinho dela na escola. Tinha sempre uma lágrima, sabe? Uma lágrima. Voltava da escola, parecia que tinham batido nela, matado ela, exausta. Mas por quê? Porque ela não estava sendo tratada, não estava sendo adequada para o espaço que ela deveria ter. Então, enfim, assim, hoje a gente corre contra o tempo, mas é muito difícil, porque ela está tendo que aprender, imagina, ela está tendo que tentar uma mediação, um apoio no 2º grau, coisa que ela poderia ter tido lá mais cedo e não teve por falta de diagnóstico. Se tem alguma diferença, eu acho que entre o nível 1 e os níveis 2 e 3, né, só para as pessoas entenderem, é que com o nível 2 e 3 as pessoas permitem tudo. E com o 1 as pessoas querem tudo. Então, assim, o grau de sofrimento, a princípio dele seria o mesmo, exceto pelo fato de, por exemplo, o Dani, se ele chegar em qualquer lugar causando, ninguém vai questionar, ninguém vai julgar. Julga assim, como autista, mas em relação à sua filha, por exemplo, que é uma moça, eles vão achar só, não vão entender como querem que ela seja típica. Que ela e você fala com o nível 1 de típica. suporte, muitas vezes eles vão te responder. E vão te responder de boa ali. Não, é coisa da mãe. Então, assim, é uma situação muito difícil, porque você tem que validar todo dia, você tem que explicar todo dia. E aí a pessoa te contesta, você fala, ao invés de estar me ajudando e facilitando, eu tenho que passar todo dia me defendendo ou defendendo, né? Então é muito complicado. Eu lembro da escola, que quando eu dei o diagnóstico da primeira, a escola falou para mim, você tem que fazer da outra sua filha. Né? Eu falei, não, eu também estou suspeitando e a gente vai trazer aqui. E aí foi muito difícil ter a mediação. Né? Ela passou a alfabetização toda sem mediação. Eu lembro que eu implorava, eu falei, olha só, eram 4 dias para fazer uma prova. E ela na alfabetização ela não conseguia ler e escrever, foi só no final do ano. E eu falei, tá muito atrasado, a outra no 3º período, antes de chegar na alfa, já sabia ler e escrever. Eu falei, tem alguma coisa diferente de todo o resto que já apresentava. E aí, aquele ano difícil, a escola para ela era como se ela tivesse indo para o cativeiro. Ela se agarrava nas pilastras, eu pedia para a professora, por favor, ela não tem mediação, ela não tem laudo, ela não tem laudo. Eu lembro que o laudo, 6 de janeiro, eu nunca esqueci. Ela fez todos os exames, internou para fazer, né, ressonância, tudo. Aí, quando laudou, no dia 6 de janeiro, eu saí correndo, fui para a escola, não tinha ninguém na escola, tentando jogar meu laudo. Pelo amor de Deus, porque as aulas começavam em fevereiro, eu queria tempo hábil para quê? Para que ela começasse com mediação. E aí ela teve mediação compartilhada a partir de abril. Então, assim, foi uma luta. Aí eu chegava lá, não tinha mediadora, eu trazia ela para casa. Teve um dia que a direção colocou uma coordenadora para sair do trabalho de coordenação da escola para ir para a sala de aula com ela, que eu falei, eu não deixo mais aqui. Eu chegava, não tinha mediadora, porque a mediadora, eles contratam estagiário. Então, ela vai hoje e amanhã ela desiste. Ela vai hoje e amanhã ela desiste. Então, eu tive muita dificuldade inicial com isso. E foi uma luta, porque você tinha que validar. Passou o ano com mediação dividida, né? Aí no ano seguinte, mediação sozinha. Mas por quê? Porque a escola viu a necessidade. Mas olha o tempo, que, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo. Então, essa é uma das coisas que eu acho, assim, se a gente... É muito importante que a escola tenha a responsabilidade de avaliar os alunos individualmente e ver a necessidade de mediação independente de ter ou não laudo. O problema é que, para isso, a gente teria que confiar na boa vontade de todos da escola, não da privada, mas da pública. Imagina se a gente falar, não, gente, não é necessário laudo para mediação. Agora, há pouco tempo, teve um decreto que, entre 1000 coisas, tinha esse pontinho. Esse pontinho foi um problema. E esse ponto foi um problema não só pela questão, porque eu acho que ele sozinho, a princípio, assim, pensando no mundo perfeito, ele seria ótimo. A escola decide. Mas aí, como diz a Simone falando comigo, mas aí você bota o lobo para olhar as ovelhas. Porque não quer contratar mediador, vai falar que ninguém precisa. No município de Niterói tem mediadora com 6 autistas, com autista nível mais severo, e tem com criança com Down, tem criança com paralisia cerebral, tudo com uma mediadora só.
É humanamente impossível. É só para você dizer que eles estão ali, né, às vezes com a carga muito reduzida. Não que eu não ache que em algum caso tenha que ter carga reduzida, eu acho. Eu acho que se a criança não estar bem, se a criança estiver esgotada, exausta, e o médico junto com a equipe falar, não, eu acho que ela tem que ficar um tempo reduzido, ela vai ficar um tempo reduzido. Agora, no município de Niterói, tem criança que só fica 1 hora, às vezes meia hora, 2 vezes por semana. Isso é você não querer incluir, você fingir que você inclui. Porque já aconteceu do ano passado, eu combinar com a coordenação do AEE que a minha filha sairia às 5, a aula terminava às 6. Por quê? Porque ela já estava, sabe, novembro. Olha mas só, aí é uma decisão uma decisão conjunta, não foi uma decisão que falta profissional e você vai fazer isso. Então, eu acho que a mediação, eu escutei, inclusive, do pessoal da Fundação de Educação de Niterói, que é uma muleta, que não tem que ter muleta sim. Quando você está machucado, que você começa a andar depois de uma cadeira de roda, você vai andar de muleta. Então, depois, você pode soltar a muleta, mas inicialmente você precisa da muleta. Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta e fala mais de escola e de política pública. Sim. Estamos de volta aqui com a Fernanda Loubach. E, na verdade, eu estou conversando com uma mãe atípica, né, que não usou isso na época da campanha para vereadora, né, mas que hoje acabou se transformando numa leoa na Câmara, né, Me fala um pouquinho de como que é essa atuação lá e o que te fez se transformar nessa leoa. Então, assim, eu olhei a causa PCD, a causa dos raros, né, depois que eu virei mãe atípica, isso me norteou muito. Quando eu entrei ali e eu vi a lacuna, eu vi como é tratado o autista, principalmente em Niterói, eu pedi para ser presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, porque eu falei assim, eu trabalho, eu vivo, eu sinto. Quando eu escuto o outro falando, é como se fosse comigo. Várias coisas que as pessoas passam, eu já passei. Várias coisas. Eu fico perguntando para algumas mães, teve uma mãe que falou para mim que a filha dela era nível 3 de suporte e hoje é 1. E eu, como é que você fez isso? Como é que você conseguiu essa mágica? Que a gente sabe que é muito difícil, né? E ali eu me encaixei assim, totalmente, porque é a minha vida, é o que eu vivo em casa. E aí, sendo presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, eu comecei a olhar todos os problemas e eu vi que não existe absolutamente nada, não existia absolutamente nada em Niterói para eles. Não existia terapia, não existia neuro para laudar, absolutamente nada. Professor mediador o tempo inteiro, não tem professor de apoio, não tem professor de apoio. Hoje, eu tenho mais de 150 denúncias de falta de professor de apoio. Eu estou no Ministério Público representando várias mães. Eu fui a mais de 30 escolas tentar ajudar, tentar pedir o professor de apoio, porque é como se você deixasse as crianças atípicas fora do ano escolar. Você diz que não tem criança fora da escola, mas olha que ponto, que tipo de aprendizado essas crianças vão ter? Nenhum. Porque elas vão para a escola, muitas vezes não tem apoio nenhum, não sabe o que está acontecendo, não é incluída, inserida, volta para casa mais cedo e é um ano perdido. E a gente sabe o quanto esse ano vai fazer falta lá na frente. Eles não vão acompanhando, ele não acompanha agora, ele não vai acompanhar depois, cada vez vai ficando mais difícil. Então, como eu vivo essa realidade, essa dificuldade toda, quando eu estou defendendo eles, não é a vereadora, é a mãe. Aí é a mãe. É a mãe. Eu viro mãe do Pedro, eu viro mãe do João, eu viro mãe da Maria, eu viro amiga da mãe. Por quê? A gente fez uma rede, acaba virando uma questão muito maior, sabe? Porque várias mães me ligam, mãe falando que vai tirar a própria vida de madrugada. É complexo, até para falar isso, assim, é difícil. Mas são situações reais, de pessoas reais que poderia ser eu. Toda vez que eu ajudo uma mãe ali, eu estou me ajudando. É como se eu tivesse, assim... Eu me tornei mãe atípica, né? Eu não sabia que eu era mãe atípica. E eu comecei a viver todas as mazelas, entendendo o que era e sabendo que aquilo é para sempre. Sabendo que eu não tem cura, vai ter tratamento e vai ter que ter o meu total amor e desprendimento para fazer isso evoluir. E aí, vendo essas mães... É uma situação que eu falo assim, não, eu tenho que fazer por ela. Não é uma coisa assim, eu tenho que aprovar esse projeto, não. Eu tenho que fazer. É meu dever, ela só tem a mim. Sabe? Fica isso dentro de mim. Se eu não fizer, quem vai fazer? Você acabou sendo uma grande ponte, né? Para para essa rede de apoio. Porque normalmente a mãe... Gente, nada é mais complicado do que o autismo sem rede de apoio.
Porque o desgaste de uma mãe autista, né, aquela coisa que as pessoas falam como um soldado em guerra, né, o nível de cortisol, de estresse, e tem trabalhos e estudos que mostram, né, com exames, a situação de uma mãe atípica e o impacto do autismo na família. Sim. Sem suporte piora tudo. Sem rede de apoio. 80% delas não tem o marido largou, a família muitas vezes não cuida, a família não sabe nem como cuidar. Né? Eu liguei para você, não sei se foi semana passada, retrasada, de uma mãe que tentou suicídio, a filha nível 3 de suporte, ela internou numa clínica psiquiátrica, a clínica queria devolver, ela não podia pegar de volta porque ela não tinha condição, a mãe também é autista. E ela chegou para mim, eu não consigo pegar minha filha, eu não quero mais viver. E aí você faz o quê? Né? A Berenice tem na lei dela, né, a residência assistida, a gente não tem isso. Não tem nada em lugar nenhum. Não. E você vai fazer o quê com aquela pessoa? Sabe, eu bati na porta do vereador do PT, eu liguei para a secretária de saúde, porque eu falo assim, gente, tudo isso é muito maior do que o meu mandato. A gente pode salvar 2 vidas. Sabe, se a gente ignorar isso aqui, são menos 2 vidas. Então, a gente vê tanto caso, né, de jovem autista, que é eu acho que é uma das maiores comorbidades do nível 1 de suporte, eu acho que é a depressão. E, assim, é um risco muito maior. Eu não lembro o nome do médico que fala, né, os autistas de nível 1 de suporte morrem mais. Sim, mas aí também tem uma outra questão, né? O autista nível 1 de suporte, ele consegue tirar a própria vida. Sim. O 2 e 3 quer, mas não consegue por questão de praxe. É. Então, isso é muito complexo. O fato é que mãe de autista, não diria que todas, né? Embora a gente seja mãe de autista, a gente sabe disso que a cabeça é diferente. Não, eu até fico antes no celular, de ser. porque assim, eu toda hora tenho que ver alguma coisa, né? Tá tudo bem, não tá tudo bem, aonde tá? Tá em casa, não tá em casa, tá na escola, a escola chamou. Então, assim, é um soldado. Quando você não tá ali, você continua, né? Gestão de caso o tempo todo. O tempo todo. E ainda tem uma outra questão. As mães de autistas, normalmente ela tem alguma coisa mental. Ou depressão, ou transtorno de ansiedade, que isso já até tem um fenótipo aumentado, né? Então, assim, já são pessoas que já precisavam de apoio, de tratamento, né, psiquiátrico, digamos assim. Sim, com certeza. E aí precisa de tratamento psiquiátrico, tem um filho que precisa e às vezes, por conta do filho precisar mais, ela não se trata. E aí vai tratar mais do filho, aí ela se desregula e aí desregula tudo. E se a mãe desregular, se a mãe cair, o filho cai. A mãe é o esteio, nada contra os pais e assim, eu fico muito feliz com todos os pais que ficaram, que estão juntos, que estão nessa batalha. Mas, infelizmente, 80% delas estão sozinhas. Não é o que você vê no dia a dia, Não é o que eu vejo no dia a dia. Ela não tem condição de trabalhar, ela não tem com quem deixar. E se você deixar também, você não pode deixar, às vezes, com um parente que não vai ter nenhum tipo de cuidado, porque ele não sabe o que ele está cuidando, muitas vezes ele nem acredita naquilo. Ele acha que é birra, ele tem um probleminha, né? Tem um probleminha. Mas, assim, não cuida, não ajuda, não entende. Sem entender, não tem o que fazer. Então, lá na Câmara, a gente virou esteio dessas mães, a gente fica pedindo, implorando, pelo amor de Deus. Agora eu estou respondendo o processo, né, por ajudar, porque como eu sou presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, são todas as deficiências, né, e também idosos e juventude, que a comissão engloba. Mas a mãe chega para mim e fala assim, Fernanda, meu filho está na escola sem professor, ele é surdo. Aí eu falo, não é possível que ele está na escola sem... E só tem uma escola no município que atende os alunos surdos. Aí eu recebi no mesmo dia dessa denúncia uma recomendação do Ministério Público dizendo como eu teria que fiscalizar. Eu tinha que enviar um ofício para a Secretaria de Educação, aguardar a autorização da Secretaria e pertencer à comissão pertinente do que eu estaria fiscalizando. E aí foi o que eu fiz, 3 semanas seguidas. Por favor, tenho problema na escola Paulo Freire, eu preciso ir até a escola, né? Alunos surdos sem professor. Resposta, não. Na semana seguinte, resposta não. Terceira semana, resposta não. Aí a gente tem toda segunda colégio de líderes, que a gente conversa com todos os vereadores. Eu expliquei a situação, gente, olha só, independente de lado ideológico, de briga política, são crianças surdas sem professor. Várias mães me mandando relatos. E a gente precisa ir até lá. Consegui um termo de anuência da casa. Fui até lá. Cheguei lá, fui barrada. Chamei 3 vereadores para irem comigo. Chegamos lá, ouvimos respostas que estava tudo bem, que estava tudo certo. As mães continuaram me chamando. Cheguei lá, fui até a sala e verifiquei aluno de 7 a 12 anos, inclusive surdo e autista, numa mesma turma, fazendo desenho, meio que pintando, com a professora da sala de recursos.
A professora da sala de recursos, a sala de recursos é uma sala, para quem não conhece muito, que as crianças que estão desreguladas, PCDs, vão para essa sala. E essa professora, ao invés de estar nessa sala, ela estava lá, tapando um com buraco, aluno né? de segundo ano até o quinto ano, aluno de 7 a 12. Não tem como você juntar numa sala aluno de 7 a 12. E aí a gente denunciou, e aí eu estou sendo processada, estou com meu direito de fiscalização restrito, né? Fizeram queixa-crime contra mim, inclusive. Por quê? Porque eu estou defendendo o aluno surdo. Então, eu vejo que a pauta PCD, ela, além de esquecida, negligenciada, ela é muito séria. Porque, assim, eu falo que a pauta PCD em Niterói trocaria de governo. Nós somos governados lá há 30 anos pela esquerda. Se eu conseguisse fazer a população entender como é tratado a criança PCD em Niterói, eu não acredito, pela humanidade do povo niteroense, que eles continuariam comandando a cidade, porque é muito grave. É muito grave você negligenciar para uma pessoa o tratamento, a escola, é o básico. Nós temos lá 1 bilhão de orçamento para educação, 2,6 mil por aluno. Por que o aluno precisa passar por isso? E quando a gente fala, por exemplo, Você conheceu o projeto da doutora Nídia, que é foi diretora de inclusão? Sim. Na época, né, no governo Bolsonaro e tal. E teve um projeto belíssimo que foi considerado inconstitucional, então a gente não tem nem como se referir a ele, mas era pensando em inclusão, né, agora saindo um pouco da questão política. Né, ideológica, mas assim, pensando que Libras, as pessoas precisam entender que surdo, nossa pauta que é mais autismo, mas surdo, Libras é a primeira língua, é a primeira língua. Sim. Então, você teria que ter uma sala onde o ensino fosse, Sim. Alguém estuda com a segunda língua? Não, é com a primeira. Com a primeira. Então, que fosse em Libras e a partir daí, sim, né, ele ter contato com os outros alunos da sala, mas que tivesse sala de surdos. E eu fiquei um mês, pouquinho só, como secretária de educação lá em Itaperuna, e uma coisa que eu consegui fazer foi mudar a contratação do mediador para surdo para intérprete de Libras, e não consegui botar... E a ideia era até trazer um pouco para eles ficarem na mesma sala, mas lá a gente esbarrou num problema que foi o seguinte... os alunos de alguma parte do município não podem ir para outra, né? Por questões outras. Como que eles fazem se só tem, numa cidade como Niterói, só tem um lugar para... Então, não acredito que vocês só tenham 10 ou 12 surdos em Niterói. Não, olha só. Niterói tem, nesse Colégio Paulo Freire, tem do 1º ao 5º ano de tarde, aí do 6º até o 9º de manhã. Segundo grau não é com o município, é com o governo do estado, né? Tem algumas instituições. E ali, de manhã, eles são mais velhos. Então, eles já passaram por aquele período. Então, eles têm intérpretes de Libras, né? E aí, no primeiro momento, eles têm, né, o professor bilíngue. Então, assim, é uma lambança, você não faz ideia. No dia seguinte, eu fui lá, não tinha mais a professora da sala de recursos, estava só um intérprete. E o intérprete, ele não pode dar aula sozinho. E eles são muito pequenos, sabe? Então, assim, eles têm que ter aula com uma professora, né, bilíngue. E aí eu fui tentando entender a legislação, a portaria do município, o que dizia. Aí eles juntam alunos em ciclos, tipo, 2º e 3º ano, primeiro ciclo, 4º e 5º ano, segundo ciclo. Mas aí eles colocam juntos em uma professora só. Uma criança de 12 para uma criança de 7 é brincadeira. Não tem condição, não tem condição de evolução. Então, assim, eles perderam o ano, eles perderam a aprendizagem. Eles fizeram um gabinete de crise, depois da minha denúncia, detectaram isso, disseram que ano que vem eles vão fazer, falaram para as mães, né, uma aula integral com contraturno, para que eles possam pegar de volta a matéria que eles perderam esse ano. Olha que ponto chegamos. Mas isso é uma promessa, né, diante de uma fiscalização que hoje eu estou restrita. Então é muito confuso, muito complexo. E aí quando a população ela tem noção disso, ela fala, poxa, pelo amor de Deus, a gente vê que tem dinheiro para show. Ontem a gente votou lá, com meu voto contrário, claro, anteontem, mais 2 secretarias. Niterói tem hoje 66 entre secretarias, administrações regionais e autarquias. Então, assim, a gente é uma cidade de 500 mil habitantes, 7 bi praticamente de orçamento. Não tem necessidade do PCD passar pelo que ele passa. Imagina, eu fiz um projeto, né? Na época pedi ajuda para você, para Berenice, para Simone. E aí vocês me ajudaram e a gente colocou lá, elencou todas as especialidades médicas necessárias, né? E o projeto foi aprovado com muita dificuldade, assim, 6 meses de trabalho.
na primeira e segunda discussão e o prefeito vetou. Mas ficou tão feio, que ele criou um CAIS, ele fez uma mensagem executiva criando um centro diagnóstico. Mas ele está criando um centro diagnóstico, mas aonde que vai tratar? Eu cheguei na Fundação de Educação, porque me chamaram para conversar. Nesse dia que eu fui conversar, eu fui de peito aberto, com todos os problemas de cada criança, para levar para eles. Olha, eles já estavam me processando. E aí, o que eu descobri ali? Que eles me disseram que eles têm 2.000 alunos PCDs. Eu estou desde janeiro pedindo, querendo informação de quantos alunos são PCDs, quantos são os professores de apoio, para que a gente... Não, vamos fazer projeto, vamos pedir, cobrar a contratação de profissional, porque a gente tem que entender o problema macro para tentar resolver ele. Olha, tem essa falta aqui, falta isso daqui, mas não tem informação, não tem transparência. Aí me disse, não, tem 2.000 alunos PCDs e 1.000 professores de apoio. Eu falei, essa conta não fecha. Em uma só escola, eu vi 164 PCDs, com mais 40 em análise, ia para 200, com 20 professores de apoio. Falei, poxa, se lá, esses aí que estão em análise é porque eles... Quando está em análise, a gente sabe que já tem, que tem necessidade. Então, são 200 para 20. Cada professor fica com 10? Então, assim, é completamente, humanamente impossível. E quem não é pai ou mãe atípico, muitas vezes não entende que sem o apoio, seu filho não vai evoluir. E se ele não evoluir, ele vê os outros evoluírem muitas vezes e ele vai cada vez mais indo para trás e a cabecinha ficando mal e se sentindo... Você cria um complexo na criança que ela não vai conseguir, porque ela mesma já fala assim, eu não consigo, não é para mim, me tira daqui. Então, a gente, ao invés de capacitar, de estimular... Aí da escola, muitas vezes, pode ser um fator preponderante para a depressão, para outras comorbidades, porque quando a criança está mal, ela vai piorando. Eu fui em escola que falou para mim, não, tá tudo bem, tem vários mediadores. A criança autista correndo na escola. Uma coisa que eu acho, a escola não pode virar depósito. Não, tem algumas coisas, né? Primeiro que escola não é só lugar de socialização, Sim, é de aprendizagem. Então, se você não tem, se a criança vai para lá, que tem muita gente que fala também, a criança vai para socializar, tal, já está errado, a criança vai para aprendizagem. Sim. O mediador é fundamental para você ter essa ponte de aprendizagem, independente de qual PCD, né? Sim. De ser autismo, ou se ter síndrome de Down também precisa, o surdo precisa do intérprete de Libras especificamente. Sim. Então, assim, cada criança tem que ter uma pessoa voltada para o processo de aprendizagem, porque senão não vai acontecer. O problema é que está crescendo tanto o número de crianças e tal diagnosticadas com autismo, isso não é só por conta da melhora do diagnóstico. Sim. Não é, porque antigamente ninguém conhecia nenhuma autista quase não falante. Sim. Hoje em dia você conhece um monte. Sim. Então não foi só isso. Sim. A gente sabe que tem as questões ambientais que estão vindo, né? Agora há pouco tempo a gente teve até um monte de protesto e tal, porque algumas coisas que foram levantadas nos Estados Unidos, mostrando as questões que podem causar autismo, né? E que são fato, mas que também tem coisa que também não pode falar. Sim. Mas, enfim, aumenta o número de autistas, aumenta o número de TDAH, aumentam... Isso tudo aumenta esses problemas todos, mas isso tudo é consequência da vida moderna, não tem jeito. Não tem jeito. A gente precisa se adaptar, tendo os mediadores, os laudos, que a princípio não é nem o mais... Para a escola, ele tinha que adaptar para todas as crianças, independente de ter laudo ou não. Se você vê que a criança está com dificuldade, você tem que ajudar. Você não tem... Tadinha, várias mães, olha, eu só consigo mediador para meu filho com laudo, mas eu não tenho condição de pagar uma consulta. E eu não consigo uma consulta pelo município. Você faz o quê? Assim, realmente, a lei sem o laudo você não consegue. Anda. E assim, já cheguei aí à escola, que a diretora falou para mim, ela não está laudada. Mas assim, não consegue ficar nem dentro de sala, pelo amor de Deus. Eu acho que tem a questão, eu sei da lei, nossa, como eu sei da lei, que eu estou trabalhando. Mas a humanidade, parece, depois que eu me tornei mãe atípica, eu nunca tive visão colorida da vida. Mas hoje é como se tivesse descortinado tudo. Porque eu não vejo inclusão em lugar nenhum. Sabe? Eu não vejo inclusão em nada, eu vejo as pessoas muito frias. Sabe? Você tá ali, como eu vejo mãe atípica chorando. Nunca que eu consigo ver uma mãe atípica chorando e não chorar. Eu gostaria até de não chorar para estar mais forte ali, para passar para ela. Mas, cara, é uma dor real. Como é que você vê a dor de uma outra pessoa? A pessoa só tem o filho às vezes só tem a mãe. A mãe, a razão da vida dela é o filho. Ela fica ali tentando ajudar. Pelo amor de Deus, vereadora. Eu olho e falo, cara, o que eu vou fazer? Sabe, o que eu vou fazer? Porque
é muito triste, sabe? Se eu falar para ela que ela não vai conseguir, quem vai falar para ela que ela vai conseguir? Sabe? E a minha chance é pequena. Mas, assim, é aquilo que é meio que meu modo de vida, é morrer lutando. Então, eu vou pro parlamento, nós somos 5 de 21. Eu sei que eu vou perder. Mas eu vou perder de pé e eu vou perder podendo ganhar, que já aconteceu. Então, assim, eu vou perder ganhando e eu vou falar, cara, eu vou provocar. Eu vou provocar, vai ter que ter, vai ficar feio, porque é tudo que elas têm, sabe? É muito sério. Eu falo, gente, não é possível que você não consiga olhar. Ah, mas tem problema da segurança pública. Tem, é o maior problema que eu acho de uma cidade, é o nosso direito de ir e vir, nossa segurança. Sem a nossa segurança, a gente pode perder a vida, claro. Mas como eles negligenciam, né, os PCDs. E eu falo os PCDs hoje, que eu estou tendo mais acesso, de uma forma como um todo. Eu vejo muito autista e eu entendo muito por viver. Mas síndrome de Down, surdo, todas, assim, os cadeirantes, coitados cadeirantes. Eu fiquei cadeirante um ano. Foi um ano. Um mês. Não, foi mais tempo. Foi eu lembro você andando pelo Niterói. Eu caí, fraturei L1 e L3. E aí eu fiquei quase 2 meses de cadeira de roda, né, no final com a muleta. Eu precisei da muleta, eu não tinha como me sustentar em pé. Então, assim, meu Deus, eu não conseguia andar. O táxi cancela, o Uber cancela. Minha nota do Uber foi lá para baixo. Por quê? Porque eu tava cadeirante. Eu mal falo dentro do Uber. Eu falei assim, gente, como é que pode, a que ponto chega a discriminação com PCD? Né, autista. Esses dias eu me emocionei com um motorista de Uber dizendo que ele viu a mãe chorando e a mãe se explicando, pelo amor de Deus, se podia terminar a corrida com o filho autista. E ele falou, não, mãe, calma. Não, porque o outro taxista, o outro Uber me cancelou, o outro não sei quem não quis levar. Para você ver, coitada, ela não tem nem como ir. Às vezes, para entrar no ônibus é difícil. Se ela pegar um Uber, pode ser difícil. Né? Eu já pedi para minha filha desregulada, dentro do táxi, para o cara ou abaixar o som, eu lembro, alguma coisa assim. E ele falou para mim que não. E eu falei, mas ela é autista, ela não está bem, não sei o quê. Eu desci. Eu tive que descer. E você desce, ele se sentindo humilhada, se sentindo sozinho, tipo, eu e ela no meio da rua, eu segurando a mão. Você fala, cara, custava. Não, sabe? mas essas coisas infelizmente acontecem. Então você fala, poxa, como é que pode a pessoa não ter o mínimo, sabe? Pô, imagina a vida daquela mãe, tava ali com a bolsa do trabalho, cansada. Você fala assim, cara, você pode abaixar o som, você pode, sei lá, ter um pouquinho de empatia, então ninguém tem. E isso me dói muito, porque eu fico lá no parlamento, eu falo, gente, pelo amor de Deus, a criança não tem professor. Agora a gente voltou a uma escola parceira, e agora eu vou falar de criança típica. Não tem vaga no município, contratar uma escola parceira. Criança vai para a escola particular, o município paga. Não tem o mesmo lanche. Não tem um tênis, às vezes não tem a mochila. Aí eu tentei uma emenda para conseguir ter dinheiro para a criança ter a mochila. Para a criança levar. E aí foi vetado. Porque e tá não é todo mundo rindo, gratuito. sabe? Aí você olha e fala assim, cara, que mundo que eu tô? Eu fico assim no microfone, será que eu sou maluca? Será que eu tô em outro planeta? Você está em contato com o lado mais cruel, né, em relação mais cruel, porque eu tenho contato com a base, eu tenho contato com quem são vive. as mães. E eu tenho contato com quem pode mudar isso. E às vezes não muda porque... E não muda por política. É. Porque não foi fulano que fez. A minha vontade, o meu projeto vetado tinha 14 ou 16 coautores. São 21. Eu tinha coautor do PSOL, tinha coautor do PT, eu sou do PL. Por quê? Porque o meu interesse é ajudar. Eu falo, pelo amor de Deus, toma o projeto, passa, é seu, mas passa. E não é assim que é visto agora. O CA, você me ajudou tanto, análise de impacto, orçamentário, né? Botou um CA por colégio, são 92 colégios, um CA por colégio. Cara, eu consegui aprovação, o prefeito vetou o CAA para as crianças não verbais do município. Vai ter que virar lei para a gente conseguir. Quando eu vi seu filho sendo batizado, eu vi umas 500 vezes o vídeo, eu chorava copiosamente. Cara, existe algo mais inclusivo que o CAA? Do que a criança não verbal falar pelo tablet e a mãe entender pela primeira vez que o filho sente até o carinho do filho pela mãe, né? Existe preço para isso. E o prefeito veta, simplesmente veta, porque eu sou uma vereadora de oposição. Vamos parar um pouquinho, você se beber sua água, se acalmar. Nossa Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre política. Muito difícil. A gente terminou o último bloco, né? Nós estamos aqui de volta com a Fernanda Loubach. E no último bloco a gente estava só vendo as indignações, né?
as dificuldades. Sim. Mas e as conquistas? Então, né, eu tento pensar pelo lado bom, né? Eu tive 2 vetos muito tristes, mas que vou tentar provocar, né? O primeiro veto, eu consegui provocar um centro de diagnóstico. E agora no CAA... Que tomara que dê certo, tomara né? que dê certo. Seja feito com seriedade, que se coloque alguém lá para fazer um bom trabalho. Eu tentando ir lá na próxima semana, para poder conhecer, né? E acompanhar. E agora o CAA, eu vou tentar dar visibilidade a isso, eu vou tentar que a mídia veja, porque a mídia vendo, convocando o prefeito, vai que ele implemente o CAA. Porque, sinceramente, eu não me preocupo, eu sempre falo em ser a mãe da criança, eu quero que a criança nasça. Então, se Deus quiser, a gente vai apreciar o veto na Câmara, mas ele tem 16 vereadores, eu tenho 5, né, na oposição com a gente. E eu vou tentar provocar. Agora eu consegui fazer emenda para o PPA, que é o plano plurianual, e eu consegui colocar no PPA para os próximos 3 anos orçamento para o dentista para tratar de PCDs, né, que tem um cheirinho, para tratar dos autistas, que é um gargalo que a gente não tem. E eu consegui também um projeto que eu falava até na minha campanha, que eu pensava num telefone 24 horas, para que as mães atípicas, no desespero, a gente liga para uma amiga, mãe atípica, a gente liga para uma médica, a gente liga para uma psicóloga. E muitas mães não têm para quem ligar. Então, eu falo muitas vezes que quando eu ligo, o médico me atende, uma psicóloga, uma amiga, ela me reorganiza. A gente precisa, enquanto mãe, na hora que o filho está numa situação dessa, né, de surto, não está bem, a gente precisa de alguém para orientar, porque muitas vezes a gente tem que ter sangue frio para quê? Para cuidar do seu filho. E esse telefone, com uma psicóloga podendo atender, ela vai organizar a mãe, orientar a mãe, para que a mãe consiga lidar da melhor maneira. Porque às vezes quando o filho entra em surto, a mãe entra também. É muito difícil você, às vezes, tomar tapa ou passar por alguma situação complexa com seu filho, e você passar por aquilo, tá tudo bem. A gente não foi treinada para isso. Gente, a mãe tem um envolvimento emocional. Muito. Falando dessa questão da ligação, tem um estudo até que foi feito que uma pessoa precisa de 8 minutos de uma escuta empática para se ajudar a regular. Sim. Então, assim, só da mãe conseguir, se ela tiver 8 minutos de alguém ouvindo, já vai ajudar muito. Muito. Já ajuda a mãe a se regular. É. E as pessoas precisam entender que a mãe vai ser sempre a primeira a se regular, porque ela tem a questão emocional. Sim. O meu filho, ele não se desregula quase mais. Graças a Deus, ele está muito regulado. Ele me desregula às vezes, porque ele é muito esperto e ele sabe que se ele bater na cabeça dele, eu não dou conta. É a única coisa que eu não dou conta é ele bater na cabeça dele ou bater contra a parede. E a rigidez cognitiva também desregula a gente. Mas ele faz isso de propósito. Às vezes ele faz, e ele ele tem tanta dificuldade nessa questão, né, de fazer isso também, que ele faz, vira a cabeça, dá uma risadinha e continua fazendo. A gente só para me desregular, que ele não quer que eu saia, alguma coisa assim. Mas, assim, as pessoas precisam entender que a mãe sozinha ela não vai dar conta. Não vai dar conta. A questão emocional, as questões emocionais que a mãe já carrega, não vai. Ela precisa ter alguém, mesmo que seja para dar os 8 minutos, né? Sim. E ouvir. E, assim, são várias questões, né? Eu praticamente tenho muita dificuldade de dormir, né? Porque uma tem uma dificuldade muito maior de dormir, a outra não, mas a outra tem uma outra questão. Então, assim, você fica envolvido com aquela situação e você já dorme pouco, você já está sempre ali alerta, né? Eu ainda sou vereadora. Então, assim, são problemas da população que chegam para mim. É problema de tudo, é buraco, é a pessoa caiu na rua, foi assaltada, é hidrômetro roubado, eu não sei o quê. Tudo, o tempo todo. Às vezes eu me sinto até trabalhando na polícia. O tempo todo o problema, de manhã, de tarde, de noite. E aquela situação. Então, assim, você vive aquilo com seu filho e você precisa de alguém, muitas vezes, só para te orientar. Ó, você vai fazer isso, isso, isso. Já aconteceu comigo. De eu ligar o médico e falar, ó, você vai fazer isso agora, você vai dar isso aqui, você vai fazer isso aqui. Pronto. E você tem muita sorte que você tem um médico que é super atencioso. Muito atencioso, né? Que é o Dr. Caio. Ele é muito atencioso e nem todo mundo tem isso, não, né? De você ter um médico. E ele entende, ele olha assim pra... Nossa, é como se fosse assim uma segurança, sabe? É um porto seguro, graças a Deus, porque não é fácil. Pra gente passar por isso no sentido de conseguir avançar, né? A gente precisa ter uma equipe multidisciplinar com a gente, tanto a terapia quanto o médico, né? Até medicamento em muitos casos, outros não. Enfim, para a gente conseguir andar. Então, aquela mãe que não tem como às vezes trabalhar, falta comida em casa, que não tem remédio, que falta remédio no posto de saúde para o filho, não tem a terapia, não tem nada, tá ali sozinho.
Cara, o que ela vai fazer? Ela vai desistir. O olhar da mãe atípica, eu falo que é diferente. Sabe? Até as pessoas que romantizam ou não, eu olho para uma mãe atípica, eu sei que é mãe atípica. Eu sei, porque o olhar é diferente. Aquele olhar de uma pessoa assim, socorro. Sobre a ponto de explodir a qualquer Sabe, momento. é assim, o olhar da mãe atípica é assim, eu estou no meu limite. Então, caramba, o que a gente tem que fazer? Cuidar de quem cuida. Se a gente cuidar de quem cuida, quem está sendo cuidado vai avançar. Então, eu vejo isso o tempo todo. Eu queria fazer 500 mil projetos, mas eu saí da dificuldade do município e eu quis pegar na base. Eu quis pegar médicos e terapias, que eu acho que é o início. Depois do CA, que eu vi essa situação, aí vejo vários problemas que a gente precisa ter adaptações, né? Acho que a inclusão é isso, é você adaptar. Então, como é que ele vai no dentista? Né? Agora, talvez você não tenha noção da dimensão desse projeto de dentista. Só para você passar uma experiência que a gente teve lá no Colégio Redentor, nós recebemos um menino que era todo mordido. Ele se mordia, arrancava pedaços. Nossa. Feridos, assim, cheio de ferido. Não falante, cheio de questões sensoriais, né, nível 3 e tal, mas muito. E ele batia a cabeça, ele se mordia, ele era todo magrinho, com olheira enorme. Era assim, um caso muito complexo. E aí ele começou a ir para a doutora Simone Pires, que é essa médica, eu falei do Caio Bujato, tem que falar da Simone Pires. Ela é maravilhosa, eu sigo, acompanho a doutora. Então assim, são dois médicos, porque além de excelentes médicos, trabalham de forma diferente, mas são excelentes médicos e dão muita atenção às famílias, né, dão esse suporte. Mas imagina se a gente seria das nossas vidas sem elas, a gente consegue se colocar no lugar das outras famílias, sem eles, né? Mas aí esse menino foi atendido por ela e aí se identificou. Sabe qual era o problema dele? O principal problema? Ele tinha vários dentes em canal aberto. Nossa. E ele sentia dor o tempo todo. E aí o que acontecia? O médico que atendia antes dobrava antipsicótico, porque nada acalmava aquele menino. Agora imagina você com a dor de canal, quem já fez canal, quem já teve aquela dor pulsante de canal. Imagina você com aquilo direto e as pessoas só mudando de antipsicótico. O menino, depois que conseguiu resolver isso, ele parou de se morder. Ele foi outro. Ele é um menino super sensível sensorialmente, mas um menino super inteligente, super carinhoso. E assim, olha como que esse menino estava em tortura. Sim. Por conta de dor. Que dor. E eu conheci também lá em Itaperuna, nas nossas indignações, um caso também de um dentista, de um médico que mandou arrancar todos os dentes de uma criança porque ele se mordia. Não é autista, além de autismo, deve ter outras coisas, mas a solução que ele deu para o menino parar de se morder. E não tratar, né? É porque a questão da mordida não era mais cárie, mas tinha outras questões sensoriais, outras investigações que precisam fazer, e resolveram dessa forma. Então, eu vi um caso, né, de descaso total, que arrancou todos os dentes do garoto, e dane-se, o menino. E o outro que conseguiu salvar praticamente a vida desse menino, porque imagina, você com dor, né? Então, assim, o trabalho do dentista, o trabalho de todos os profissionais. Outras emendas que eu consegui aprovar foi para capacitação de profissionais, né? Para ajudar as mães. Eu queria mãe empreendedora, eu também coloquei, mas foi vetado também, não foi aceitada a minha emenda. Mas eu fico provocando, e eu acho que essa questão do professor de apoio, que eu falo todo dia praticamente eu falo, né, vai de uma certa forma melhorando um pouquinho. Mas, nossa, tem muita coisa para fazer. Eu acho, assim, enquanto mãe atípica, que a gente tem que primeiro tratar, né? A gente precisa levar no médico, na terapia, né, se precisar de medicação ou não ali. E depois você vai vendo, né, as outras situações. Ó, como é que a gente vai incluir aqui? Como é que a gente vai incluir ali? Como é que a gente vai fazer eles pertencerem? Então, eu fico tentando entender todas as necessidades para propor, mas é aquilo, eu sabendo que eu vou perder, ou eu vou ganhar e depois eu vou perder, né? Porque se o prefeito não sancionar, vetar, o projeto é arquivado. Mas, enfim, o que ele arquivou ano que vem, eu coloco de novo. Assim, eu sou mãe atípica, então é o que eu falo, cara, vocês estão fazendo política, eu tô falando da minha vida. Se eu melhorar o mundo, né, para as minhas filhas, para os outros filhos das outras pessoas, nossa, eu tô melhorando para elas. Pode parecer uma loucura, mas a gente olha e pensa assim, gente, o meu filho eu não consigo mudar. Eu vou ter que mudar o mundo por causa dele. É isso aí. Porque ele não tem como mudar, ele não vai deixar de ser autista. As suas filhas não vão deixar de ser autistas. E esses filhos todos não vão deixar. Ele não vai passar a falar, ele tem uma apraxia severa, ele não vai passar a falar. Então eu preciso
vamos embora trabalhar com comunicação alternativa para todo mundo, porque as pessoas vão ter que entender que é necessário. E quanto mais a gente difundir o assunto, falar do assunto, mais pessoas vão entender e quem sabe elas possam ser empáticas e gentis quando elas virem uma situação dessa, né? Agora a gente viu o governo Lula, ele vetando a entrega pelo SUS do colar do girassol. E o colar do girassol, né, que ele é para várias doenças raras e ocultas, para fibromialgia também e diversas outras, você propicia ali que a pessoa olha e fala assim, poxa, tem uma deficiência oculta, vamos dar uma prioridade, vamos dar um atendimento diferenciado, mas as pessoas não têm noção, as pessoas não querem saber, tá querendo meu lugar na frente. Não é, a pessoa tá com dor, a pessoa tem uma dificuldade, né, de estar ali. A gente fala assim, até numa escola, né, que as pessoas falam, tem a prova. Cara, eles não estão nas mesmas condições. Não adianta você pegar uma pessoa que está numa condição muito diferente com uma pessoa que está numa condição muito melhor e falar que ela vai ter direito e vai ter que passar pelo mesmo teste. É aquela imagem clara, né, de você bota, tem até uma figura sobre isso, né, um professor sentado e até com animais, mostrando um elefante, um peixe dentro do aquáriozinho, um macaco, e agora vão fazer a avaliação de forma igual para todo mundo, todos vocês vão ter que fazer a mesma coisa, subir nessa árvore. Então, assim, alguns não tem, não dá para a gente fazer assim. Não tem aquela perna para subir, não tem o braço. Enfim, a gente precisa tentar mostrar para o mundo, né, que os diferentes, eles precisam ser incluídos também, né, e que as pessoas não podem cobrar da mesma forma. E a gente, enquanto mãe, a gente vive isso, a gente vê. Muitas vezes eu estou, às vezes, chateada, eu quero dar um grito, não posso. Tem que dar meu grito interno. Assim, hoje eu já não gosto mais de barulho. De tanto que eu não quero fazer barulho, ou que eu quero ter mais uma calma, eu já mudei. Eu já virei uma pessoa apaixonada por gato. Hoje eu sou apaixonada, meus netos. Eu tenho 4. Eu cheguei nessa fase já há um tempo de gato também. Eu chego em casa, tenho que dar remédio para um, para o outro, para o gato. Eu esqueço do meu. Eu falo, gente, é muita situação. Então, a gente vê, enquanto mãe, que ou a gente luta, ou a gente luta. Não tem jeito. Não tem outro jeito, não tem caminho. E nosso maior medo é faltar. Não estar aqui. Não somos imorríveis, como diz a Berenice. Nós não somos imorríveis. Então, nós precisamos, enquanto a gente está aqui, fazer alguma coisa. E, na verdade, é na comunidade. Porque na nossa casa a gente cuida dos nossos. Sim. E aí, agora, eu acho que é esse papel que a gente acaba tendo, né? Assim, porque você cuida bem dos seus filhos, eu consigo cuidar bem dos meus filhos, e a gente vê quem não consegue. Sim. E quando a gente vai ajudar, principalmente ajudá-los, a gente está, de certa forma, conscientizando todo mundo. Porque a gente vai faltar e a gente vai precisar também de gente, né? Sim, e uma coisa que eu gostaria de falar para as mães, né, que me veio na cabeça agora, é o seguinte: por melhor que ela faça, muitas vezes a evolução não vai aparecer. Sim. E ela vai demorar para aparecer. E ela não pode desistir. É um processo. É um processo. Assim, às vezes você anda para trás, né? Você sabe das podas, das situações. Às vezes você anda para trás. E você tem que entender que é respirar fundo e continuar, que é a sua batalha de vida. Deus, né, mandou os seus filhos para você. Enquanto você tiver vida, você tem que lutar por eles. Então, não desista, não olhe uma situação como o fim do mundo. Tudo vai passar, cada situação é um tempo, é um momento. Às vezes você está num período muito mais estressado, né? O Dr. Caio, ele fala que tá, como é que ele fala? Tá inflamadinha, tá muito inflamadinha, tá inflamada. Mas e vai desintoxicando e você vai melhorando. Então, assim, é um processo, não desistir nunca, olhar aquilo como, sabe, é minha missão de vida. Então, assim, eu vejo muito isso em mim. Eu vejo que a minha missão de vida, eu estou na política, eu preciso resolver todos os problemas que chegam para mim, todas as situações que aparecem. Eu estou ali, eu fui colocada ali, escolhida para fazer isso, e eu vou fazer. Mas se eu puder, dentro do meu coração, lutar pelos raros, eu vou lutar, porque eu sei o que elas passam. Não é uma situação que alguém me contou, é uma situação que eu vivo. Agora, tem o segundo passo, que eu sei que você tem muita conquista aí em Niterói antes do segundo passo, que quando a gente fala em inclusão escolar, a gente ainda tem uma outra discussão, que são as escolas especializadas. Sim. Há esperança da gente ter uma clínica escola do autismo em Niterói? Então, eu acho que no momento que eu estou como vereadora, não. Assim, é uma briga que as pessoas, eu acho o seguinte, o gestor público ele tem que estudar. Eu não entendo de autismo, você tem que entender. Todo gestor público precisa estudar
para ele ver o que ele vai fazer no município, ele tem que ter noção do autismo. Então, assim, eu sou muito favorável à escola especializada. Existem casos e casos. Existem casos que a escola especializada é o melhor. A Berenice Piana faz um trabalho maravilhoso. Você conhece muito bem, você é amiga dela lá de Itaboraí, que a criança vai para lá, né? Ela vai trabalhando aquilo. Pode ser que futuramente vá para uma escola convencional. Mas é aquele período, é como se você estivesse ali fazendo o pré. Né? Podendo preparar a criança, porque a escola especializada é fundamental. Agora, vai explicar isso para uma pessoa que não entende nem o que é autismo, não sabe o que é o autismo, não sabe como é que vive um autista, quais são as necessidades do autista. Como é que você vai gerir um município se você não sabe? Você pode ter a profissional de saúde, pode ter a profissional de saúde, a secretária, contratar pessoas, sim, mas se você não tiver uma mente aberta e tentar entender o mínimo, você não vai fazer. Sensibilidade, né? Sensibilidade, porque você não precisa entender de autismo, por exemplo, para chamar alguém que entenda, sentar, ouvir, trazer. Porque, assim, a clínica escola do autismo, né, lá da Berenice Piana, e hoje até fiquei esses dias sabendo de outras clínicas, outras escolas especializadas que eu nem sabia que existem no Brasil, porque são poucas. São poucas. A gente tem as APAES, tem a clínica escola do... Que quase, né, queriam tirar. A clínica escola do autismo, as pestalozes, né, tal, mas a gente não tem muitas clínicas específicas, por exemplo, como a clínica escola do autismo só para autista. Sim. E aí existem mil questões, né, ideológicas, a criança tem que estar na regular ou vai para o autista. Sim. Gente, a minha opinião é simples, as duas têm que ser ótimas. E os pais decidem onde vai botar. Eu acho Isso que, é uma decisão. Eu acho que não tem que estar na lei que você é obrigado a colocar no especial. E não tem que estar na lei que você não pode colocar no especial. Eu acho que é uma decisão familiar com a equipe médica. A equipe médica e a família é quem convive com aquela criança. Então, é quem vai poder nortear. Não, vamos por esse caminho. Porque, muitas vezes, a escola convencional vai ser nociva, né? Você fala da situação dos seus filhos. Hoje, o meu filho está em homeschooling, Dani. Sim. Por quê? Foi uma decisão muito mais dele. Porque ele simplesmente se recusou a passar e ir para a escola. Sim. A ir para a escola. Por quê? Porque hoje ele se percebe o quanto que ele é diferente. E ele, assim, autista não tem cara. Mais ou menos, tem estereotipia, tem ponta de pé, não fala. Então, assim, 2 minutos você não percebe que ele é autista. Né? Não tem isso, não tem cara na foto, né? Mas fisicamente, no comportamento, né, corporal, você percebe. Então, assim, ele se sente diferente. Então, para ele é muito melhor ficar em casa. Com certeza. Estuda o mesmo conteúdo dos outros meninos no ensino médio, mas ele está em casa com a professora dele. Sim. Eu tenho condições de ter isso em casa. Mas e uma outra situação que não tem? Como que fica isso? Com certeza. Né? E assim, a gente sabe dessas dificuldades. O município tem que oferecer para essas famílias, tem que oferecer suporte. Porque aí o que acontece? Fica em casa, não vai mais. É como se você tivesse sentenciado aquela criança, aquele adolescente, a nada, a não evoluir, a não ter direito, porque isso é você cercear o direito. A partir do momento que a gente vê, né, uma deficiência, uma comorbidade que não propicia que a criança vá até a escola, a gente precisa ter mecanismos para que a pessoa seja incluída. Eu falo assim, que o grande problema é a falta de inclusão, porque não existir é falta de inclusão. Né, você não propiciar que a criança consiga frequentar por falta de professor, você está negligenciando a inclusão, você não está dando inclusão. Então tem que ter agora uma pessoa que não liga, né? Porque eu vejo que essa pauta PCD ela é muito usada em campanha. Todo mundo aparece com uma criança com colar do autismo na campanha. Uma vez eu ouvi uma pessoa assim, pega um autista aí para sair na foto. Cara, gente, você não tem ideia do que me deu vontade de fazer. É muito surreal, assim, é uma luta diária de famílias ali que lutam, dão a sua vida, param a sua vida para lutar pelo progresso do seu filho. E aí chega um gestor público e não entrega nada para essas famílias, e hoje nós somos muitos, né? Muitas famílias atípicas, o último censo dos Estados Unidos foi 1 para 33? 1 para 33. 1 para 33, e tem uma probabilidade de ser 1 para 27 daqui a tantos anos. Porque o crescimento ele não se justifica só pela questão genética, tem um componente ambiental, tanto que ele é exponencial. Sim. Teve até um estudo, né, e a Simone até fala muito disso, que se ele fosse só genético, ele teria aumentado 30% em alguns anos. Mas ele aumenta muito mais, porque ele é exponencial. Então, assim, não é só autista, a gente fala de TDAH, a gente fala de crianças com
todos os outros TOD, Transtorno, né? Todos os TOD, neurodivergentes. todas as neurodivergências, todos os atípicos, né? E aí, acabam... os governos, eles precisam andar conforme o crescimento. Que você, no início, nossa, olha a situação aqui, como é que tá desenhada. Você tem que fazer um estudo, um censo, muitas vezes, para entender o problema e tentar resolver. Mas não dá para você deixar eles continuarem invisíveis. Assim, eu vejo que uma missão minha é tornar o invisível visível. É trazer a público o que isso realmente acontece. Porque muita gente, coitada da mãe. Não, a gente pode ajudar, sabe? A gente tem o que fazer, a gente tem políticas públicas para oferecer. E eu vejo que é isso. São muitas coisas eleitoreiras. Na política, eu vejo que o pão e circo ele funciona muito. Né? Assistencialismo. Niterói, nós temos moeda araribóia. Né? Tem gente que recebe moeda araribóia e mais Bolsa Família. E aí a pessoa tem uma renda, às vezes, de mais de R$2.000. Muitas vezes não trabalha. Então, assim, eles vão fazendo assistencialismo, eles vão se perpetuando no poder e a população fica refém deles, continua votando neles e os problemas como um todo ficam negligenciados. Porque eles vão fazer o quê para o pessoal? Assistencialismo, show. Assistencialismo, show. Pisca-pisca de Natal. E é isso. Nossa, que cidade bonita. Que cidade limpa. Mas cadê o médico? Cadê o tratamento, o exame, né, a segurança? Então, eu estou vendo isso de dentro da política. Eu vejo que o que dá voto é feito. O que não dá voto é negligenciado. Mas a gente tem esperança que seja mais para frente, né? A gente precisa de um exército. A gente precisa, mas a gente vai juntando, né? Vai. Como diz a Michele Bolsonaro, Deus não une pessoas, usa propósitos. E assim, prazer enorme te receber aqui. A gente já vai ter que agendar logo com a equipe dela para uma nova, porque faltou falar coisa pra caramba. Mas obrigada, Fernanda, por vir aqui. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Eu te agradeço, Cláudia. Assim, você é minha enciclopédia, né? Eu queria deixar isso aqui registrado. A Cláudia, minha enciclopédia do autismo. Todas as dúvidas eu tiro com a Cláudia. A Cláudia está sempre me orientando. Né? E eu ali no meio, orientando outras mães e perguntando para você, para Berenice, até para a Nídia, mando mensagem sempre. E a gente precisa aprender, a gente precisa ajudar, porque tem muita gente precisando da gente. Então, eu queria que tivesse um exército de mães que se levantassem, né? E não que fosse... Ela pode ir para a política, como ela pode ir para vários órgãos e tentar fazer com que o autismo seja visto, seja entendido, né? Para que as nossas crianças possam ter políticas públicas e evoluir. Acho que o sonho de toda mãe atípica é ver o filho evoluir. Sim, sabe? Com certeza. Quando eu vejo uma mãe atípica com filho na formatura. Não, isso aí. No outro dia eu vi um pai, o filho no 3º período de direito, discursando. Nossa, é o sonho da família. Agora, só para terminar, recebi uma foto há pouco tempo de uma amiga dos Estados Unidos que o filho dela, nível 3 não falante, se formou no college. Nossa. Porque isso já é possível lá. Um dia a gente chega aqui. A gente vai chegar. Se Deus quiser. As mães, os pais, as familiares vão lutar para isso. E eu acho que a gente tem que se unir. Eu acho que essa é uma causa de todo mundo, uma causa de quem tem coração, uma causa de quem tem empatia e que é o bem do próximo. Né? Muito obrigada, Fernanda. Eu que te agradeço. Até breve, até a próxima.